Bom dia. Então, a gente estava conversando na última aula, basicamente sobre o romance ou novela de cavalaria, certo? Antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, a diferença entre novela e romance, certo? Vocês vão encontrar em vários livros, basicamente, as pessoas, como vão comentar sobre isso, eles usam basicamente do mesmo jeito. O que dá a entender é que o termo novela vai ter um sentido diferente, certo? Distinto do romance, a partir do Renascimento, vai ser um gênero à parte, a novela, ou seja, certo? Aqui nesse momento do período medieval, nós estamos falando, basicamente as pessoas usam, pelo menos boa parte dos estudiosos, eles usam da mesma forma, tanto novela como romance. Depois, esses dois tipos, basicamente, de gênero vão se separar, certo? Novela vai ser uma coisa, romance vai ser outra. Vai ter diferenças do ponto de vista de extensão, é, certo? Mas não só isso, também da forma, o foco, a forma de procedimentos, certo? Do que se ocupa tanto a novela como o romance, certo? A novela vai possibilitar, vai gerar, certo? Estilos como folhetim, certo? E depois, mais para frente, o que nós vamos chamar de telenovela, certo? Que passa hoje em dia aí na TV, esse tipo de coisa. Enquanto romance vai ter um outro caminho, vai ter outro objetivo propriamente dito. Mas nesse contexto aqui basicamente da novela ou romance de cavalaria, as duas coisas estão interligadas, certo? Então é o seguinte, né? A gente falou bastante sobre isso. A gente falou na aula passada bastante sobre o cristianismo, certo? Sobre o papel que ele vai ter, é, basicamente nisso. E é importante dizer como que vai surgir propriamente a novela de cavalaria e os estilos que vão estar presentes naquele contexto. É importante perceber o seguinte, certo? O gênero épico ele vai continuar existindo, então as pessoas vão escrever poesia, textos extensos, onde o objetivo, o foco é apresentar uma narrativa épica, só que em forma de poesia. Isso vai estar presente durante todo o período medieval, certo? As representações também do drama, certo? Ou seja, teatro, também vão estar, só que elas vão se transformar, certo? Apesar de utilizar ainda elementos daquilo que a gente conversou lá do drama, aquelas divisões que eu falei aqui, certo? Propriamente da comédia, da tragédia, certo? É, Porém, vai surgir outros elementos que vão estar ligados à religião. O teatro vai continuar existindo, ele vai desenvolver, vai ter outros tipos de assuntos. Um exemplo disso por exemplo, o Alto da Compadecida, certo? Vai ser um exemplo desse tipo propriamente de representação medieval, certo? Então, quando a gente vê o João Grilo, aquela forma de representação, quem não sabe, o Alto da Compadecida é um livro, certo? Ali tá, na verdade é para encenação, aquilo por teatro. Depois fizeram a adaptação para o cinema, tá, pessoal? Não vão confundir uma coisa com a outra, tá? O autor desse livro, ele é um autor contemporâneo. É assim, ele é um autor contemporâneo, porém ele pegou esse gênero, que é um gênero medieval, e se utilizou dele para criar essa obra que nós chamamos de Alto da Compadecida, certo? É uma obra contemporânea do século, basicamente século XX, certo? Mas o gênero, tudo bem, de representação, ele é medieval, então não vamos confundir, não vamos achar que essa obra foi feita no período medieval, tá? Ou o ato, por exemplo, da Barca do Inferno, de Gil Vicente, trabalha também com isso. O que é importante ver aqui é o seguinte, é que diferentemente que estava presente ali nos gregos, vai haver uma diferenciação entre as representações presentes no teatro medieval, que é o que? Vai ter o teatro propriamente profano, certo? E o teatro propriamente sagrado, com temas sagrados, com finalidades propriamente religiosas. Então tem uma separação entre essas coisas, tá bom? Então o primeiro, que é o propriamente sagrado, vai ter o que? Basicamente de representação. Você vai ter, basicamente, o primeiro, os mistérios,
certo? Que são encenações de passos da vida de Jesus Cristo, extraídos do Novo Testamento, basicamente, certo? Você vai ter os milagres, os que são nada mais do que representações sobre a vida dos santos, a intervenção de apóstolos, entre outras coisas. E as moralidades, que são peças bem mais curtas, onde os personagens são alegorias do bem e do mal, certo? E onde está esse estilo, propriamente, que vai sair os chamados atos, certo? Que a gente está conversando aqui, tá bom? Além desse, basicamente nós vamos ter o quê? As encenações profanas, certo? Então o que acontece? Ao lado das encenações religiosas, desenvolveram-se, basicamente na Idade Média, outros tipos de representação que eram populares, certo? E basicamente eram profanas, elas não estavam propriamente ligadas não tinham como objetivo o sentimento religioso, não tinham esse caráter, tudo bem? Então, primeiro, a gente vai ter o quê? As farsas, né? É um nome genérico, basicamente, para encenações sátíricas, certo? De gosto popular, que tinha exagero propriamente cômico, tá? Um grande autor que vai trabalhar com isso vai ser o Gil Vicente. A gente vai ter, além desse, o Açotes, certo? Que eram o quê? Eram representações jocosas, semelhantes às farsas. Só que a diferença era o seguinte, que o objetivo tinha uma intenção crítica. Os personagens principais, os protagonistas, eles eram palvos ou tolos, onde você ia fazer o que, basicamente? Você iria basicamente, tirar sarro daquele protagonista que você estava ali ridicularizando ele, tá bom? Em especial. Depois você tinha o que? Os momos, certo? Eram representações de pessoas mascaradas, com máscaras e bem pomposas, certo? Tinha animais e pessoas, às vezes também tinham figurantes. E havia nesse tipo de representação muito mais a prevalência, certo? Da mímica sobre a fala, tudo bem? É um tipo de. Ali e era muito apreciado em Portugal e misturava muitas vezes cavaleiros, nobres, mascarados que tinham como característica gigante. Ou seja, representar, né, gigantes. Ou seja, a pessoa colocava determinada roupa e aquela roupa, aquela máscara, pode ser esse tipo de coisa, representava que ali, na representação, na peça, ela era, na verdade, propriamente um gigante. Então, era uma coisa desse sentido, tudo bem? E muitas vezes contava com o próprio patrocínio e participação do próprio rei, certo? O outro é os entremeses, certo? Que consistiam em encenações breves, certo? De bufões. Tudo para quem não sabe, bufões são pessoas extremamente engraçadas, tudo bem? Que se realizavam onde? Nos banquetes. Então tava lá os nobres no banquete, certo? Aí você tinha os bufões, os caras se levantavam e começavam uma representação ali na hora, entendeu? A função desse entremeses era o quê? Era preencher intervalos, basicamente, de peças de teatro mais importantes. Então, exemplo, a nobreza iria ver uma peça que era um pouco mais séria, alguma coisa do tipo. E ela estava ali se alimentando para fazer isso, certo? Então os caras faziam aquela representação, tudo bem? Para aquele período que eles estavam ali se alimentando, tirarem o sarro, tirarem ali, rirem um pouco, para depois ir para uma peça mais importante. Tinha também os sermões burlescos, certo? Eram monólogos recitados por atores ou personagens mascarados, com vestes de sacerdotes, certo? Algumas vezes eram pequenas farsas de clérigos e freiras, com imitações propriamente jocosas dos atos religiosos, certo? Basicamente era essa a ideia, ou seja, você pegava um personagem lá, colocava ele falava, se fosse, muitas vezes era vários monólogos de vários personagens diferentes, representando vícios ou coisas do tipo de atos dos religiosos. E por último, você vai ter o que? Os autos pastorais, que nada mais são do que são diálogos entre pastores rústicos, certo? Com basicamente um tipo de volta às origens, digamos assim, um período da história que era perfeito, era bom, coisa do tipo, onde tinha esse tipo de característica. Ali se criava um tipo de tema diferenciado da questão propriamente sagrada, tá?
Além do drama, né, do teatro, da representação, que vai sofrer várias influências por causa da religião, como a gente viu, a fé cristã, que vai passar por um processo de organização, sistematização, ela vai ter bastante influência na literatura, na política, na música, vai surgir ela vai estar subordinada, de certa forma, à teologia, certo? Que vai ser é, um- digamos assim, a ciência, certo, daquele contexto, que vai se sobrepor às outras áreas, tá bom? Então ela vai ter papel também nas representações do teatro, tudo bem? O teatro ele vai estar influenciado pela religião e vai ter esses assuntos propriamente da religião, certo? Como de certa forma já estava nos gregos também, só que de forma distinta, certo? A gente ficou bem nítido que o conceito de sagrado para os gregos é mais amplo do que propriamente do cristianismo. O cristianismo tem um conceito muito mais delimitado do que é sagrado. Então essa separação nítida entre o que propriamente é sagrado e o que é propriamente profano, que está presente aqui nas várias variações aqui que eu falei aqui, propriamente do drama, certo? Na representação do teatro, também vai estar presente nos outros gêneros que vai estar presente ali. Então, nós vamos ter os contos, certo? E vai ter as suas várias, vai ter muitas variações. Nós vamos ter as fábulas, que também vai ser um outro gênero que vai continuar. Nós vai ter basicamente a subida, basicamente o aparecimento, desenvolvimento das novelas ou romances de cavalaria. E nós vamos ter os épicos, que vão continuar também sendo escritos, ou seja, a poesia épica ela vai continuar existindo no período medieval e vai ter obras sobre isso, certo? Então vai ter as chamadas canção, certo? A canção de gesta, certo? Canção de gesta, que são o quê? São poemas, longos poemas épicos, certo? Onde você vai estar narrando o feito de um determinado cavaleiro, rei ou nobre em uma determinada guerra, certo? As mais assim conhecidas que eu vou estar citando aqui é o Cid, certo? Que vai estar ligado ao tema das cruzadas, certo? As cruzadas vão ser tema da época também. E nós vamos ter também a canção de Rolando, certo? Que depois vai virar esse épico. Ele vai ser um personagem que vai ser utilizado para criar isso aqui, o Orlando Furioso, tá? Que é um épico também desse contexto aqui. E do contexto também vai se absorver no Renascimento também esses tipos de temas ligados à cruzada, tá? Tanto no período medieval como do Renascimento vai se utilizar disso, só que, evidentemente, de forma distinta. Da forma medieval vai ter uma influência muito maior da religião do que propriamente na Renascença, tá bom? Além disso, outro exemplo de épico, a Divina Comédia, que vai ter um papel bastante importante no período medieval, certo? E esse que já é basicamente do Renascimento também, certo? Do contexto do Renascimento, Jerusalém Libertada, que é um poema, certo? Basicamente escrito ali sobre, né, a primeira cruzada, tá? Então, o épico, isso aqui é só como exemplo, tá? O épico ele vai continuar existindo tanto no período medieval como na Renascença. Vai se escrever épicos em poesia numa boa, certo? É isso que eu queria destacar, tá bom? Então, o que vai surgir propriamente no período medieval, certo? Assim. Então, a gente já viu que tem épico, existe também poesia, né? Nesse período, certo? O que vai se destacar, que a gente vai estar vendo, que vai ser a novela de cavalaria ou romance de cavalaria, antes de a gente falar sobre isso, a gente vai ter que falar de uma coisa que vai surgir nesse contexto aqui medieval, que vai ser a ideia de amor cortês, certo? Que vai ser introduzido propriamente pelos trovadores, tá? A gente vai estar falando disso especificamente para a gente ver o que vai ser extremamente diferente do mundo antigo que não estava presente ali no mundo antigo. Então, a mulher, certo? A mulher, seja numa visão propriamente grega, seja propriamente numa visão mesmo cristã, a gente vai ter exemplos disso, certo? Principalmente nos gregos, a mulher é sempre mal vista, certo? Pela compreensão propriamente dos gregos. Acho que o único
a única cidade-estado que vai valorizar de certa forma a mulher vai ser Esparta nos gregos, certo? Enquanto os outros não. Então, o que seria a mulher, basicamente? A mulher você tem relacionamento com a mulher com o objetivo propriamente de reprodução, certo? Isso também está presente no cristianismo, mas o cristianismo tem alguns exemplos de mulheres respeitáveis, como Nossa Senhora, por exemplo, certo? Mas, em forma geral, as mulheres sempre são vistas de uma forma que é a seguinte: são elas trazem o mal. Por exemplo, se for numa visão cristã, nós podemos pegar Eva, certo? Por muito tempo, a interpretação do Gênesis vai ser qual? Olha, por que nós saímos do paraíso? Porque a mulher deu ouvidos, basicamente. A cobra, a serpente, certo? Para ser mais correto, pegou do fruto proibido, certo? Desobedeceu Deus e, ainda por cima, fez Adão também desobedecer a Deus. Então, a mulher vai ser culpada, tem uma grande culpa, não só ela, mas tem uma grande culpa por esse processo. Então, tem uma visão negativa da mulher no cristianismo, apesar de alguns exemplos, como eu falei aqui, de mulheres que têm, digamos assim, uma visão positiva. E no mundo grego, certo, também vai haver, só pegar o mito de Pandora, certo? É aquela, por causa da sua curiosidade, que abre, certo, a caixa e liberta todos os males e só fica a esperança, tá? Então, essa visão está presente tanto no mundo grego como no mundo propriamente cristão. Então, ser mulher não é algo que é para ser valorizado. As mulheres eram sempre mal vistas e o amor de um homem com uma mulher, seja no mundo grego, seja no mundo romano, era visto como uma doença, certo? Então, você se apaixonar por uma mulher, assim, não era uma coisa bem vista naquele contexto, certo? Então, o amor, propriamente dito, na Grécia Antiga e na Antiguidade, sempre vai ser entre iguais, tá bom? Não que não houvesse poesia propriamente sobre relacionamento lésbico, certo? O termo não é tão correto falar de lésbica na Antiguidade, mas só para ficar mais fácil de entender. Um exemplo disso vai ser a Safo de Lesbos, tá? Que vai escrever esse tipo de poesia, só para ficar mais nítido o que a gente está falando aqui. Então, o que acontece? Então, quando a gente fala de poesia lírica na antiguidade grega, não havia necessariamente a valorização da mulher nessa poesia, certo? A valorização dos prazeres, sim, mas não necessariamente da mulher, certo? E também não havia figuras, certo, de mulheres que eram bem vistas. Alguns casos você tem sim esse tipo de figura, mas é sempre o quê? Numa visão propriamente da tragédia. A tragédia tem exemplos de mulheres que são bem vistas como heroínas trágicas, basicamente. Porém, é muito mais interessante se comparar essas mulheres com os heróis épicos, certo? Do que com as mulheres mesmo do contexto. Elas são quase que imitações das ações dos heróis épicos, certo? Então, enquanto mulher, digamos assim, não havia a sua própria valorização, só quando elas imitavam os heróis trágicos, certo? Ou os heróis épicos em determinadas situações. É nesse sentido que há essa valorização, certo? Então o que acontece? Os trovadores, eles vão ser um dos primeiros que vão valorizar um tipo de amor que está referente à mulher, que é o chamado amor cortês, certo? Esse amor cortês, ele vai ocorrer propriamente fora do casamento, certo? Então a gente tem que ter o seguinte: na antiguidade e por um período bem longo, propriamente do cristianismo, e vai durar bastante tempo isso, não existe a ideia de que o casamento ele é feito por uma questão de sentimento propriamente individual. Ele é feito, na verdade, por uma questão de interesses políticos, familiares, qualquer coisa do tipo, menos amor. Então, esse tipo de trovador, ele vai começar a valorizar, certo? Um tipo de relação com propriamente as mulheres. Esse tipo de poesia lírica que valoriza a mulher, ela já estava presente, de certa forma,
na poesia lírica romana. Ali, em um contexto, de certa forma, uma certa valorização da mulher, certo? Só que foi uma coisa momentânea, uma coisa que depois se perdeu, enquanto essa visão aqui, ela vai, de certa forma, ela vai ser uma visão elitizada dos nobres e depois vai se transformar em uma visão propriamente geral da população. Ou seja, se hoje uma boa parte da população acredita de que uma relação entre um homem e uma mulher pressupõe um sentimento de amor, certo? E esse é, na verdade, aquilo que garante o casamento. Essa visão, ela está em muita, na verdade, a origem dela, ela vai passar por várias transformações, evidentemente, está ligado aos trovadores, certo? E isso pressupõe uma valorização da figura feminina, coisa que não é presente pouquíssimas vezes, propriamente na antiguidade.